Fala Fogão, conforme você bem sabe, nesse sábado o Botafogo conquistou uma importantíssima vitória diante do Remo por 1-0, alcançando a terceira posição na tabela de classificação. O Goiás, que é quarto colocado, ainda enfrenta o Cruzeiro na terça-feira pela 22ª rodada, mas o fato é que o Botafogo tirou muito proveito de uma rodada perfeita. Afinal, todos os times abaixo do Botafogo na tabela de classificação que estão disputando esse G4 não conseguiram somar 3 pontos. O Botafogo agora, portanto, tem 3 pontos à frente do quinto colocado, que é o Náutico, depois do empate 1-1 diante do Guarani. Eu quero comentar aqui para você não apenas essa situação de tabela, como também os principais destaques, positivos e negativos, dessa vitória do Glorioso para cima do Remo fora de casa. E quero aproveitar também para comentar como o Anderson Moreira triplicou o aproveitamento fora de casa, fazendo a nossa situação na Série B do Campeonato Brasileiro ficar muito diferente do que a gente tinha, por exemplo, há 10 rodadas atrás. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado, para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver novidades aqui no canal, como vídeos e lives, e ainda vai poder me ajudar a alcançar a marca dos 8.000 inscritos. Estamos cada vez mais perto dessa marca e a sua participação no crescimento do canal é absolutamente fundamental. Quero aproveitar esse começo de vídeo também para agradecer todo mundo que participou do pós-jogo, a live pós-jogo que a gente fez aqui no Fala Fogão assim que terminou o jogo do Botafogo. Foi sensacional, batemos o recorde de espectadores simultâneos e tudo isso graças a vocês. Então, muito obrigado, que a gente possa seguir nesse caminho de crescimento, contando com a sua participação aqui, prestigiando o trabalho que a gente faz no Fala Fogão. Dito isso, vamos em frente para o primeiro destaque. E eu quero começar aqui falando desse aproveitamento percentual que triplicou sob o comando de Anderson Moreira, quando o Botafogo joga fora dos seus domínios, longe de casa. Vale aqui destacar que na era chamusca, o Botafogo tinha um aproveitamento na casa dos 22%, 23%. Hoje, com o Anderson Moreira, a gente chegou a um aproveitamento de 66%. Então a gente triplicou a pontuação conquistada jogando fora do Rio de Janeiro. O que obviamente é absolutamente fundamental para essa campanha de recuperação que a gente vem fazendo. Sob o comando de Anderson Moreira, são 10 partidas disputadas, com 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Realmente uma campanha espetacular, 83% de aproveitamento global. O que logicamente ajuda a explicar como é que o Botafogo conseguiu sair da 14ª colocação para alcançar nesse momento o 3º lugar. O Goiás, conforme eu disse, ainda joga pela 22ª rodada, encara o Cruzeiro lá na Serrinha, então joga dentro de casa. Mas mesmo assim, o Botafogo vai seguir no G4. Abrimos 3 pontos para o 5º colocado, que hoje é o Náutico. Empatou em 1-1 dentro de casa, teve o jogador expulso, conseguiu sair na frente do placar, mas no segundo tempo o resultado, que era o melhor para o Botafogo, acabou acontecendo. A rodada, inclusive, foi perfeita para o Botafogo. O Operário perdeu de 1-0 para o Vitória, o Vasco empatou em 1-1 com o Brasil de Pelotas, o Sampaio Corrêa perdeu por 3-2 para a Ponte Preta, jogando fora de casa, o Avaí ficou no 0-0 com o Brusque, mesmo tendo um jogador a mais, e Náutico e Guarani ficaram nesse 1-1. E o Botafogo, portanto, entrando em campo já sabendo de todos esses resultados, foi lá e mesmo com muita dificuldade, não fazendo um jogo daquele tipo que a gente gostaria, conseguiu a vitória. Foi um lance isolado? Sim, foi um lance isolado. Na segunda etapa, o Botafogo, sinceramente, não conseguiu produzir nada além daquele lance que saiu o gol. Não foi um jogo interessante do Botafogo e o próprio Anderson Moreira admitiu um baixo nível técnico da equipe nessa partida. Mas a sorte virou. E nessa partida diante do Remo, a sensação da torcida botafoguense foi exatamente essa. Não foi o jogo que a gente gostaria de ver, conforme fizemos, por exemplo, diante do Curitiba. A base da equipe, inclusive, foi a mesma que encarou o Coxa. Mas diante do Remo, a gente sentiu a dificuldade, um campo mais pesado, o clima também mais abafado e os jogadores ficaram muito desgastados. Se eu tiver que destacar aqui as questões negativas dessa partida, do ponto de vista coletivo eu preciso falar do encaixe da marcação, que nessa partida diante do Remo não aconteceu. Em outros jogos, a gente conseguiu observar muito bem desenhado um 4-4-2 na hora da gente fazer a fase defensiva, um time compactado, diminuindo os espaços. Mas o Remo nesse confronto teve muita tranquilidade para trabalhar a bola no nosso campo de defesa. Então o sistema do Botafogo, nem na primeira etapa, nem no segundo tempo, conseguiu encaixar. E justamente por isso, corremos errado.
o que desgastou mais a equipe. Não à toa, ali pela metade do segundo tempo, a gente já viu um time do Botafogo muito abaixo fisicamente, o que não vinha acontecendo em outras partidas. Então essa situação do sistema defensivo não encaixar é um ponto que precisa ser destacado negativamente do ponto de vista coletivo. Na fase ofensiva, o Botafogo pouco produziu, muito embora na primeira etapa tenhamos tido 3 grandes oportunidades. Uma com o Rafael Moura, que não pode perder aquele gol ali na pequena área, sinceramente. A outra numa cabeçada do Carly, que merecia ter entrado, subiu muito bem na cobrança de escanteio, cabeceou certinho e a bola passou ali muito perto da trave, infelizmente não entrou, o goleiro só acompanhou com os olhos. E também o chute do Marco Antônio, em bela tabela com o Chay, ele ajeitou o corpo, bateu de chapa, a bola pegou uma boa curva, mas infelizmente subiu um pouquinho mais do que deveria. Foram 3 boas oportunidades do Botafogo no primeiro tempo. Já no segundo tempo, apenas o lance do gol. E ainda bem, o Varley teve cãibra naquele lance. Quem sabe por conta da cãibra não ajudou na hora de fazer aquela finalização. Tivemos sorte na bola entrar? Sim, tivemos sorte. O Varley pegou errado na bola, mas conforme eu disse, a sorte agora está soprando a favor do Botafogo e a gente tem que tirar proveito desse momento. Individualmente falando, tivemos alguns destaques negativos. O Rafael Moura, por exemplo, que pediu oportunidade, pediu minutos de jogo, não conseguiu aproveitar. Está inclusive suspenso para o próximo confronto, o Navarro provavelmente volta a assumir a titularidade, mesmo que esteja com essa situação do contrato. E cá entre nós, a presença do Navarro, contrato à parte, é absolutamente fundamental. O time com o Rafael Moura jogou diferente, tentou várias vezes o chuveirinho e cruzando muito mal, diga-se de passagem. O Rafael Moura sozinho dentro da grande área, tendo que receber um cruzamento, mas obviamente essa bola não vinha no capricho e aí ficava difícil também. Mas o He-Man deixou muito a desejar na intensidade, na entrega, na movimentação. Ele realmente parecia estar fazendo um treino físico, correndo de um lado para o outro, mas sem contribuir, errando até domínio. Isso não tem a ver com o ritmo de jogo, logicamente. Outro jogador que fez uma partida muito abaixo, apesar do gol, foi o Varley. Durante todo o jogo, as críticas da torcida em relação ao desempenho do Varley eram mais do que justificadas. Mas obviamente, como ele fez o gol, isso dá uma amenizada. Gol fundamental, 1-0, uma vitória com o gol do Varley. Mas o desempenho do atleta ao longo da partida não foi legal. O Marco Antônio também, nesse trio ofensivo, deixou a desejar. Até apareceu mais no campo de ataque, né, dando opção ali para a jogada, mas na recomposição tática, algo que a gente vinha elogiando nos últimos confrontos, quando ele jogava lá pelo lado direito, dessa vez pelo lado esquerdo, ele toda hora vinha correndo atrasado com um cara ali fazendo a dobra em cima do Jonathan, que obviamente acabou comprometido nessa questão da marcação. O Barreto teve que cair muitas vezes ali para a esquerda para poder ajudar o Jonathan. E por falar em Barreto, eu tenho que admitir aqui a excelente partida do volante. Ele vem numa crescente com o Anderson Moreira. Eu, sinceramente, quem acompanha o canal sabe, eu não gosto dessa característica de atleta, um volante marcador que não tem qualidade para ficar com a bola no pé, para sair jogando. Eu realmente não gosto, mas tenho que admitir. O Barreto tá numa crescente com o Anderson Moreira, é o homem de confiança do treinador e agora a disputa no meio de campo tá mais do que evidente. Embora o Oyama possa jogar como primeiro volante, nesse momento, na cabeça do Anderson Moreira, com toda certeza, o Barreto é titular absoluto e o Pedro Castro e o Oyama disputam essa segunda vaga no meio de campo. Então é assim que deve ficar o meio de campo do Botafogo daqui pra frente. Barreto, sinceramente, só não deve jogar se tiver suspenso ou se lesionar, o que obviamente a gente espera não aconteça, porque todo mundo tem que estar à disposição para o treinador poder montar a equipe da maneira que entender ser melhor para o Botafogo, né, para a gente alcançar as vitórias. Quero destacar também a excelente partida de Joel Carly, mais uma nesse retorno. Nos 3 jogos que o Carly disputou nesse retorno dele ao Botafogo, foram 3 partidaças e a gente tem que fazer esse elogio, tem que fazer esse destaque. Joel Carly elevou inclusive o nível de jogo do Canu. É impressionante o crescimento do Canu jogando ao lado de Joel Carly. Ele, capitão, tá jogando demais, fez ótima partida e foi muito bem ali nessa linha de zaga. Então os 2 grandes destaques positivos dessa partida, Joel Carly e Barreto, sejamos sinceros. Já os destaques negativos, eu colocaria aqui o Rafael Moura e o Enio. E eu queria destacar aqui uma questão sobre o Enio muito importante. Quando o Enio entrou no decorrer dessa partida, considerando que o Luiz Henrique, recém-contratado, entrou na sua frente, teve prioridade nessa substituição que o Anderson Moreira fez, eu esperava o que do Enio? Uma postura de um atleta que quer mostrar para o treinador que tem a capacidade de disputar uma vaga na equipe titular. Mas foi muito o contrário. O Enio completamente desligado, tomando esporro atrás de esporro do Anderson Moreira, do auxiliar técnico, toda hora eles tendo que gritar o nome do Enio para o cara entrar na partida.
Então realmente deixou muito a desejar. Ele ao lado do Rafael Moura, na minha opinião, foram os destaques mais negativos em termos individuais nessa partida. A gente pode aqui falar da partida do Marco Antônio, podemos falar aqui do Varley, que mesmo com o gol fez um jogo muito abaixo, e também podemos falar do Romildo, que fez uma falta completamente desnecessária no último instante da partida, que originou ali aquele toda a bafa do Remo, a bola indo pra lá, indo pra cá, a gente ficando num desespero danado. Mas o Enio e o Rafael Moura, sinceramente, deixaram muito, mas muito mesmo a desejar. Fica esse destaque negativo e, sinceramente, na cabeça do Anderson Moreira, o Enio deve ter ficado agora lá no final da fila. Mas eu quero saber sua opinião, Fogão. Quais são os seus destaques dessa partida de Remo 0, Botafogo 1? E o que você acha também desse trabalho do Anderson Moreira? A gente triplicou o aproveitamento fora de casa e isso tem feito muita diferença. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação aqui no canal é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço mais uma vez por gentileza, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo com outros torcedores, em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.